Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aí nos dirigindo para o 4º dia deste grande propósito em orações. 60 dias para recomeçar. Sim, este é um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus, que é a base principal de tudo para as nossas vidas. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. Meu irmão, minha irmã, neste 4º dia, trago para a leitura os livros de Mateus capítulo 7 e 8 e livro 1 de Pedro capítulo 4 e 5. Olha, é importante que você esteja no seu local secreto de oração, que esteja com a Bíblia aberta, que tenha em mãos um caderno e uma caneta para que possa fazer as anotações. Este é um momento em que você vai estar dedicando a leitura da Bíblia, assim como o tema principal aqui, o Tiercé, diz que nós devemos fazer como os discípulos fizeram, é dedicar tempo às Escrituras. Nós estamos quebrando aqui uma rotina acelerada de nossas vidas. Não sei se você percebeu, mas os áudios, desde o 1º dia até o atual, são aproximadamente quase 1 hora. Em qual momento da sua vida que você dedicou 1 hora do seu dia para ouvir a Bíblia, ouvir, ler e meditar na Bíblia e depois ter um encontro com Jesus? É este o nosso grande propósito durante esses 60 dias, é ter um momento a sós com Jesus. Como eu anunciei desde o 1º dia, mais uma vez, para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está me ajudando neste grande propósito. Agora vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 7. Em Mateus, capítulo 7, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos,
nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém, e graças a Deus. Não julgueis. Está lá no versículo 1. Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. O crente deve primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus antes de pensar em examinar e influenciar a conduta de outros cristãos. Primeiro, Cristo não está aqui abolindo a necessidade do exercício do discernimento e de fazermos a avaliação dos pecados dos outros. O crente é ordenado a identificar falsos ministros da igreja e avaliar o caráter de certas pessoas. Segundo, no livro de Mateus capítulo 7, versículo 1, não deve servir de desculpa para a omissão do exercício da disciplina eclesiásticas. Pedir, buscar e bater. Versículos 7 e 8. Jesus estimulava a perseverança na oração. Os tempos dos verbos gregos do versículo 8 indicam continuidade. Devemos continuar a pedir, a buscar e a bater. Pedir fala da consciente necessidade da confiança que Deus ouve nossa oração. Buscar fala da fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. Bater fala da perseverança em buscar a Deus quando Ele não responde imediatamente. A garantia de Cristo de que o suplicante receberá o que pede baseia-se em, primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, segundo, a bondade e amor paternais de Deus. Terceiro, orar de conformidade com a vontade de Deus. Quarto, cultivar a comunhão com Cristo. E quinto, obedecer a Cristo. Preste atenção. Vosso Pai dará bens. Vamos compreender esta mensagem no versículo 11. Cristo promete que o Pai Celestial não decepcionará a seus filhos. Ele nos ama com um amor maior do que aquele de um pai terrestre e que quer que lhe peçamos tudo quanto necessitamos, pois Ele promete dar-nos o que é bom para nós. Ele deseja prover solução para os nossos problemas e o pão para as nossas necessidades diárias. E mais do que tudo, Ele nos dará o Espírito Santo para estar conosco, como nosso conselheiro e ajudador. Veja só que importante, hein? Isso até é uma resposta para a sua vida. Estreita é a porta, e poucos os que a encontrem. Está lá no versículo 14, vamos compreender. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria o siga pelo caminho que leva à vida. Primeiro, são poucos os que querem entrar pela
porta humilde do verdadeiro arrependimento e, em seguida, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus. Esforçar-se sinceramente para obedecer aos seus mandamentos, buscar zelosamente o seu reino e a sua justiça e perseverar até o fim com a verdadeira fé, pureza e amor. Segundo Jesus, no Sermão do Monte, descreve as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do seu reino. Mas ele também ressalta que esses discípulos não escaparão à perseguição. Além disso, contrastando com alguns evangelistas que pregam que ser salvo é uma das coisas mais fáceis neste mundo, Jesus ensinava que segui-lo importa em sérias obrigações no tocante à justiça, à aceitação da perseguição, ao amor aos inimigos e à renúncia pessoal. Por seus frutos os conhecerei. Vamos compreender a mensagem no versículo 16. Os falsos mestres exteriormente parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Eles devem ser identificados pelos seus frutos. Os frutos dos seus falsos mestres consistem principalmente no caráter dos seus seguidores. O falso mestre produzirá discípulos que manifestarão as seguintes características. Primeiro, serão cristãos, professos, cuja lealdade é dedicada mais a indivíduos do que à palavra de Deus. Honram e servem a criatura mais do que ao seu Criador. Segundo, serão seguidores que se ocupam mais com os seus próprios desejos do que com a glória e a honra de Deus. Sua doutrina será mais antropocêntrica do que a teocêntrica. Terceiro, serão discípulos que aceitam doutrinas e tradições dos homens, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. Quarto, serão seguidores que buscam mais as experiências religiosas e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e seus padrões de justiça. A sua experiência religiosa ou manifestações espirituais são a sua autoridade final quando há autenticidade da verdade, e não todo o conselho da palavra de Deus. Quinto, serão seguidores que não suportarão a sã doutrina, mas procurarão mestres que lhe ofereçam a salvação, em conjunto com o caminho largo da injustiça. Preste atenção, aquele que faz a vontade de meu Pai. Vamos compreender a mensagem no versículo 21. Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade do seu Pai Celestial é uma condição prévia e essencial para a entrada no reino dos céus. Isso, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante seus próprios esforços ou obras. Isso é verdadeiro pelas seguintes razões. Primeiro, o perdão divino o homem obtém mediante a fé e o arrependimento, concedidos pela graça de Deus e a morte vicária de Cristo por nós. Segundo, a obediência à vontade de Deus requerida por Cristo é uma condição básica condutente à salvação, mas Cristo também declara ser ela uma dádiva ligada à salvação dentro do reino. Embora seja a salvação uma dádiva de Deus, o crente deve buscá-la continuamente, recebê-la e evidenciá-la mediante uma fé sincera e decidido esforço. Esse fato é visto na oração dominical e nas muitas exortações para que o crente mortifique o pecado e se apresente a Deus como sacrifício vivo. Terceiro, o crente pode fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa em virtude dessa dádiva, isto é, a graça e o poder de Deus e a vida espiritual que lhe são comunicados continuamente mediante a Cristo. As Escrituras declaram: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, porque somos feitura sua. Efésios 2, versículos 8 a 10. Quarto, Deus sempre torna possível a prática da obediência que Ele requer de nós. Isso é um atributo à ação redentora de Deus. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13.
Todavia, o dom da graça de Deus não anula a responsabilidade nem a ação humanas. O crente deve corresponder positivamente ao dom divino da obediência. Todavia, ele é livre para rejeitar a graça de Deus, para recusar aproximar-se de Deus por meio de Cristo e para recusar orar por uma vida de obediência e viver essa vida. No versículo 22, preste atenção. Muitos me dirão naquele dia. Nos versículos 22 e 23, Jesus declara enfaticamente que muitos que profetizam, pregam ou realizam milagres em seu nome estão enganados, pensando que são servos de Deus, quando, na realidade, Ele não os conhece. Para não ser enganado nos últimos dias, o dirigente da igreja ou qualquer outro discípulo deve apegar-se totalmente à verdade e à justiça revelada na palavra de Deus, e não considerar o sucesso ministerial como padrão de avaliação no seu relacionamento com Cristo. E por fim, no versículo 23, preste atenção, nunca vos conheci. Estas palavras de Cristo deixam plenamente claro que uma pessoa pode pregar o Evangelho em nome de Cristo, expulsar demônios e operar milagres, sem essa pessoa ter genuína fé salvífica. Primeiro, as Escrituras nos ensinam que a pregação evangélica eloquente, um manifesto zelo pela justiça e a operação de milagres pode ter lugar nesta era mediante a influência e o poder de Satanás. Paulo nos adverte que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Paulo torna claro que a simulação de uma unção poderosa pode ser operação de Satanás. Segundo, muitas vezes Deus aniquila a atividade de Satanás nos falsos pregadores, a fim de salvar ou curar aqueles que, sinceramente, recebem a palavra de Deus. Deus sempre deseja que aqueles que proclamam o Evangelho sejam justos. Porém, quando uma pessoa má ou imoral prega a palavra de Deus, ainda assim ele pode operar no coração daqueles que recebem a sua palavra e entregam-se a Cristo. Deus não aprova nenhum falso pregador do Evangelho, mas Ele certamente confirmará a verdade bíblica e aqueles que a aceitam pela fé. Agora, vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 8. Em Mateus, capítulo 8, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, sê limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre.
e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dos endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando diante deles uma grande manada de porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém, e graças a Deus. Tanta fé. Vamos compreender a mensagem no versículo 10. A fé do centurião ia além de qualquer outra que Jesus vira entre os judeus, porque reunia o cuidado amoroso pelo próximo e uma grande confiança em Cristo. O relato deste fato, bem como a aplicação que Jesus dele fez, concernente aos judeus incrédulos, é uma advertência ao crente de que ele pode ser privado das bênçãos divinas por apegar-se à tradição humanas e deixar de crer no poder de Deus. Preste atenção à mensagem que eu trago do versículo 22, deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Vamos compreender esta expressão. Esta expressão de Jesus significa deixar os espiritualmente mortos sepultar os fisicamente mortos. O discípulo do versículo 21 provavelmente queria ficar com seu pai idoso e incrédulo até que este morresse. Agora vamos para a leitura no livro 1 de Pedro, capítulo 4. Em 1 Pedro, capítulo 4, diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne
já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. E graças a Deus. Aquele que padeceu. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. Aqueles que voluntariamente sofrem em prol da causa de Cristo acham mais fácil resistir ao pecado e fazer a vontade de Deus. Estão unidos a Cristo e compartilham da sua cruz. Como resultado, a atração do pecado torna-se algo insignificante, ao passo que a vontade de Deus torna-se algo supremo. Este princípio espiritual é válido na vida de qualquer crente. Obedecer a Deus, mesmo que isso importe em sofrimento, zombaria ou rejeição, fortalecerá moral e espiritualmente o crente, que receberá da parte de Deus graça ainda maior. Preste atenção agora no versículo 6. Aos mortos. Vamos compreender esta mensagem. Esta expressão deve ser entendida como uma alusão aos que ouviram o Evangelho enquanto viviam na terra. Porém, agora mortos, quando Pedro escreveu, ouviram o Evangelho e creram e, embora tenham morrido, isto é, julgados segundo os homens na carne, agora vivem com Deus. O versículo pode ser parafraseado assim: o Evangelho foi pregado àqueles que creram e posteriormente morreram, a fim de que tivessem a vida eterna
com Deus. Ei, está próximo o fim de todas as coisas. Vamos compreender a mensagem no versículo 7. Devemos considerar a nossa vida presente à luz da vinda iminente de Cristo e do fim do mundo. Para Pedro, isso nos importa os seguintes compromissos. Primeiro, orar a Deus com fervor todos os dias. Segundo, amar uns aos outros com sinceridade e fervor de coração. Terceiro, ser hospitaleiro e generoso com os necessitados. Quarto, servir aos demais crentes mediante os dons espirituais que nos foram concedidos pelo Espírito Santo. Quinto, testemunhar de Cristo e servir a Deus no poder do Espírito Santo. Sexto, louvar a Deus. E sétimo, permanecer leal a Cristo no meio das provações. Olha só que importante, a ardente prova. Vamos compreender a mensagem no versículo 12. O Novo Testamento salienta o fato de que o crente fiel experimenta tribulações e aflições neste mundo ímpio, controlado por Satanás e hostil ao Evangelho. Aquele que se dedicam a Jesus Cristo com uma fé firme e leal, que andam segundo o Espírito e que amam a verdade do Evangelho, experimentarão problemas e tristezas. Na realidade, sofrer por amor à justiça é evidência de que nossa devoção a Cristo é genuína. Por essa razão, problemas na vida do crente podem ser um sinal de que ele está agradando a Deus e sendo-lhe fiel. As aflições frequentemente acompanham o crente na sua luta espiritual contra o pecado, o mundo ímpio e Satanás. Através de severas provas, o Senhor permite que o crente compartilhe do seu sofrimento e assim forma nele a excelência de caráter que ele deseja. Quando você sofre e permanece fiel a Cristo, é considerado bem-aventurado, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Ei, alegrai-vos de serdes participantes das aflições de Cristo. Vamos entender a mensagem do versículo 13. É um princípio do reino de Deus que o sofrimento pela causa de Cristo faz aumentar a medida da alegria que o crente desfruta no Senhor. Daí, não se deve invejar os que sofrem pouco ou nada pelo Senhor. O Espírito da glória e de Deus. Preste atenção na mensagem do versículo 14. Aquele que sofre por causa da lealdade a Cristo são bem-aventurados, porque o Espírito Santo estará com eles de modo especial. Suas vidas estarão cheias da presença do Espírito Santo para neles operar, abençoá-los, ajudá-los e proporcionar-lhes um antegozo da glória do céu. E chegamos ao final, a leitura 1 de Pedro, capítulo 5. Em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória,
depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Apacentai o rebanho de Deus. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. Os pastores e dirigentes de igreja têm a responsabilidade de cuidar dos crentes, de fazê-los discípulos, de alimentá-los com a palavra e protegê-los. Dentro da mensagem no versículo 2, nem por torpe ganância. Preste atenção. Pastores e dirigentes da igreja devem acautelar-se de 2 pecados religiosos. Primeiro, a ambição por dinheiro. O ensino do Novo Testamento para quem administra a obra de Deus é que recebam sustento adequado da igreja e que se contentem com o que têm para si mesmos e para suas famílias. Nenhum pastor deve enriquecer-se em detrimento da obra de Deus. Aqueles que se deixam dominar por esse desejo ficam à mercê dos pecados da cobiça, da prevaricação e do furto. Por amor ao dinheiro, comprometem a palavra de Deus, os padrões da retidão e os princípios do reino de Deus. Segundo, a sede de poder. Aqueles que cobiçam o poder dominarão aqueles a quem deveriam servir, pelo abuso excessivo da sua autoridade. Antes, o pastor deve conduzir a igreja servindo de exemplo ao rebanho da sua devoção a Cristo, no serviço humilde, na perseverança, na retidão, na constância, na oração e no amor à palavra. Agora é um dos momentos finais deste 4º dia. Revesti-vos de humildade. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. A humildade deve ser um sinal distintivo de todo o povo de Deus e a ausência de orgulho de si mesmo, a consciência das nossas fraquezas e a disposição de atribuir a Deus e aos outros o crédito por aquilo que estamos realizando ou que já alcançamos. A palavra cingir significa atar em si mesmo um pedaço de pano. Nos tempos do Novo Testamento, os escravos atavam um pano branco ou avental a fim de que os outros soubessem que eram escravos. A exortação de Pedro é que atemos em nós mesmos o pano da humildade a fim, primeiro, de sermos identificados como crentes em Cristo e agirmos com humildade para com o próximo. E segundo, recebermos a graça e a ajuda de Deus. É possível que Pedro tivesse em mente a ação de Jesus quando ele se cingiu de uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele tem cuidado de vós. Olha que mensagem importante para nós no versículo 7. O cuidado de Deus tem com os problemas de cada um dos seus filhos é uma verdade enfatizada através da sua palavra. Todos os nossos temores, cuidados e preocupações devem ser prontamente lançados sobre o Senhor. E por fim, o tema de alerta: o diabo, vosso adversário. Vamos compreender a mensagem no versículo 8 e último deste 4º dia. Quando o homem pecou, Satanás passou a ser o dominador do mundo. Ele domina o mundo inteiro. Percorreu a terra e comanda uma hoste de espíritos malignos, através dos quais ele escraviza e mantém cativos os que estão sem Cristo. Somente o crente em Cristo está liberto do seu poder. Mesmo assim, como o leão ruge, ele é uma ameaça aos crentes e procura destruí-los, especialmente por meio do sofrimento. Ele destruirá espiritualmente todo aquele que abandona a proteção de Deus.
através da nossa fé no sangue de Cristo, da nossa luta espiritual no Espírito e a nossa oração a Deus. Estamos plenamente equipados para derrotar as astutas ciladas de Satanás, resistir-lhes e ficar firmes na fé. Maior é o que está em vós do que está no mundo. Espero que este quarto dia tenha lhe aberto os olhos para a verdade revelada em Cristo. É importante que esse tempo valoroso você se dedique à meditação, à reflexão, à oração. É necessário que você faça suas anotações, senão nada vai adiantar. Você achar que você vai fazer um propósito, a palavra está sendo anunciada, de que no terceiro dia portas se abrirão, você estará rico, esbanjando um carro do ano, ou você estará com a mulher dos sonhos, ou com o homem dos sonhos, com riquezas, viajando pelo mundo todo. Isso aí é pensamento mundano e esse pensamento é do diabo. Aqui nós falamos a verdade, estamos dedicando tempo à verdade. Que Deus nos abençoe neste quarto dia e que Ele cuida de cada um neste exato momento. E é um momento agora de entregarmos em oração diante dEle. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Senhor, lava-me com o seu sangue e perdoa-me, Pai. Te peço para vasculhar meu interior e procurar por qualquer pecado ou falha que tenha lhe ofendido. Sim, você que está junto comigo, pare um momento e peça ao Senhor para revelar pecados intencionais ou não na sua vida. Desde o pensamento, as riquezas, o pensamento de comprar algo, se está dentro da nossa vontade mundana, os desejos pecaminosos de olhar uma rede social e examinar a vida e o corpo da pessoa. Peça para que Deus revele tudo para você agora. E diga: Jesus, confesso a Ti o meu pecado. Senhor, decido perdoar qualquer um que tenha me ofendido. E também peço perdão por aquele que eu tenha lhe feito mal. Decido não levar em consideração qualquer ofensa ou retaliar aquele que me ofendeu, Pai. Ó Senhor Jesus, eu agradeço por Suas misericórdias. Por Sua graça eu andarei em amor. Toque o meu coração, purifica através do Espírito Santo. Eu não quero ser aquela velha pessoa. Eu entrego minha vida para que haja um novo recomeço. Eu quero recomeçar. Estou aqui para recomeçar. Em nome de Jesus, Pai, limpe tudo do meu coração e toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém e graças a Deus.